Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler em 1 Samuel, no capítulo 3, versículo 1 ao 3. E o mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. Amado Criador, se todos nós pudéssemos dar atenção à voz do chamado, mas a maioria não consegue ou não tem a voz chamando. Estamos pedindo ao Senhor nos conceder esta graça divina de podermos responder ao chamado. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre discípulos. Bom, no tempo de Samuel, Samuel era um menino e Eli era o sacerdote. E naquele tempo, a palavra do Senhor era escassa. E não havia visão manifesta, porque não tinha profeta. Para ter uma visão manifesta, tem que ter profeta. E não havia visão manifesta. Mas o profeta já havia nascido, e desde criança estava sendo uma bênção, porque foi pedido a Deus e foi entregue a Deus. Você sabe que Samuel foi um menino que sua mãe pediu. Ela disse: dá-me um filho varão. Se o Senhor me der um filho varão, eu te darei este filho todos os dias da sua vida. Era o pedido da mãe e era a dedicação da mãe. Um filho, ela sabia, Ana sabia. Uma filha não vai me adiantar, porque eu estou precisando de um libertador. Israel precisa de um libertador. Israel precisa de um profeta. E isto só pode ser um homem, porque ela sabia, ela tinha revelação que Deus usava era o homem. Então ela pediu a Deus um filho, e Deus lhe deu um filho. Irmão Brana diz: e não somente um filho, mas um profeta. Deus lhe deu um profeta. Ela pede um filho e Deus lhe dá um profeta.
Aquilo foi tremendo para Ana, mas Samuel foi levado ao templo novinho. Sua mãe o levou ao templo e disse para o sacerdote: este é o menino que eu orei, pedi ao Senhor e vi então entregá-lo para ficar todos os dias na casa do Senhor. O menino ainda era novo, uma mãe ficando sem o filho, porque pediu o filho para dar o filho para Deus outra vez, para que Deus pudesse usar. O importante é que sempre Deus usa esse meio. Por que Deus atendeu Ana? Porque ela não dava filhos. E ela sentia-se humilhada perante o marido. Porque uma mulher que não dava filhos ao marido naquele tempo, ela sentia-se humilhada. Ela precisava de um filho. E Deus então ouviu sua oração. Tem oração que é respondida. Pode demorar, mas a oração é respondida. Deus responde a oração. Mas tem que ter o pedido certo. É o pedido. Deus tem que saber o seu objetivo. Para que o que você está pedindo? E Deus sabia que Ana estava pedindo um filho, porque Israel precisava de mais um homem. Tinha tantos homens, mas não tinha um que pudesse ajudar Israel. Tem hora que tem muitos homens, mas não tem um. Se você for olhar em todo o tempo, Deus olhando do céu, diz a palavra em Romanos 3, ele não viu nenhum justo sequer. Não tinha quem entendia, não tinha quem buscava a Deus. Se você parar um pouquinho, mas espera lá, o que está fazendo? Fariseus, saduceus, essênios, herodianos, Caifás, Anás, com suas congregações, e depois Paulo trazer uma mensagem desta, que antes de Cristo nascer, Deus olhou para a terra e não viu um justo. Não tinha quem buscava a Deus, mas esses homens estavam buscando. Mas não buscava a Deus do jeito que Deus queria que buscasse. Tem muita gente que busca a Deus, que ora a Deus, mas não é oração do jeito que Deus quer que ore. Eles buscam, mas não é do jeito que Deus quer. E Deus olha e diz: não tem ninguém, preciso de um homem. No meio de tantos, mas eu preciso de um homem, porque no meio de tantos homens, milhares e milhares de homens, milhões de homens que existem, eu não encontrei um. Eu preciso de um homem. Sempre foi assim. E foi por isso que Jesus veio. Porque Deus precisava de um homem. Tinha milhares de homens na terra, mas não tinha um homem que buscava a Deus do jeito que Deus queria. Deus teve que gerar esse homem. Deus teve que gerar. Se ele quisesse um do jeito dele, ele tinha que gerar. Porque a igreja nunca gera um homem do jeito que Deus quer. Só Deus pode gerar. A igreja não gera, só a palavra pode gerar o homem do jeito que Deus quer. Amém. Então, olhando neste prisma, que Samuel estava dando ouvido ao chamado. Samuel, Samuel. Ele deu ouvido. Ele foi na pessoa errada, mas ele tinha sido ensinado assim. Ele sabia que o lugar de buscar a Deus era no sacerdote, era no pastor, que ele tinha, no qual ele foi criado, na igreja que ele foi criado. Ele sabia, esse é o lugar, esse é o sacerdote. Eu não posso buscar em outro homem. E quando ele ouviu Samuel, Samuel, ele correu ao sacerdote Eli, perguntando: eis-me aqui, Senhor, tu me chamaste? Diz: não, eu não te chamei, menino, vai dormir. Deus chama, mas as pessoas sempre dão valor mais à igreja, as pessoas dão mais valor ao sacerdócio dos homens.
e não dá valor à palavra, à voz de Deus. Até que você entenda como Samuel entendeu. Se tiver pelo menos um pastor como Eli, cego, já estava escurecendo suas vistas, mas ainda pôde indicar o menino na terceira oração, no terceiro pedido, no terceiro chamado. Eli não aguentou e diz: menino, você não precisa vir a mim mais. O sacerdote diz: você não precisa vir a mim mais. Porque nós, os sacerdotes, que cada pastor é um sacerdote, ele tem um ministério sacerdotal. Efésios 4:11, Deus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Isso é dado por Deus, não é dado pela igreja cristã. A igreja cristã nem crê em pastor, como a congregação cristã. Então não é dado pela igreja. Deus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores. A igreja, tem igreja que não crê nem em pastor. Mas pastor não foi dado pela igreja, foi dado por Deus. É por isso que a igreja não crê. E olhando por isto, este prisma, que é muito bom a gente encarar isso aqui, ainda que toca a mim também, mas eu tenho que falar o que é real, o que é verdade. Deus falando com o rapaz, e o rapaz buscando no sacerdote, buscando no seu pastor local, o melhor lugar, o lugar bíblico, o lugar certo, de ir buscar uma resposta. Ele foi buscar no pastor dele. Mas coisa boa, Eli estava quase cego, mas ele ainda teve um reconhecimento. Esse menino não está dependendo de mim. Quem fala com esse menino é o Senhor, não sou eu. Vou indicar esse menino para o lugar certo. Ah, se cada um de nós, os pastores, sacerdotes, pudéssemos indicar as pessoas que clama pela verdade, que clama pela luz da palavra, que clama pelo batismo em nome de Jesus Cristo, que clama por um profeta vindicado nas Escrituras, que clama pela revelação dos selos, que clama pela revelação dos 7 trovões. Se nós, os pastores, pudéssemos, com o pouquinho de luz que temos, pegar esta pessoa e levá-la, indicá-la ao lugar certo, como Eli, que já estava quase cego, mas diz: menino, não é comigo não. Se cada pastor pudesse reconhecer e falar para a sua congregação: meus filhos, se Deus está falando com você, não é comigo não. Vai direto a Ele agora, vai direto à sua palavra. Busque a sua palavra, olhe na palavra. Tem igreja que busca a palavra para tudo e nunca encontrou Elias. Eles buscam a palavra e nunca encontrou o batismo em nome de Jesus Cristo. Eles buscam a palavra e nunca encontraram a revelação dos selos, dos trovões. Estão buscando a palavra, mas nunca encontraram. Isso é para eleito. O eleito vai encontrar, só o eleito. O eleito passará por cima de muitos, ou debaixo da perna de muitos, mas encontrará a palavra. O eleito a encontrará. Eu queria que cada um de nós, pastores, pudéssemos deixar a congregação em paz, quando Deus fala com ela, através dessa terceira etapa, através desta revelação dos 7 trovões, através desta mensagem que o Cordeiro teve que sair do trono da intercessão para revelar os selos. Eu queria que nós, os pastores, saíssemos da frente do povo e indicasse ao povo o intervalo, o primeiro selo, as mensagens, perguntas e respostas número 4, parágrafo 78.
indicasse para o povo e dissesse, cada um de nós, os pastores, dissesse, não é comigo não, você quer saber sobre o cordeiro, sobre o leão? Não é comigo não, leia o intervalo. Leia o intervalo, você quer saber se a era acabou ou não acabou? O que acontece para revelar os selos? Não é comigo, vai no intervalo, vai na mensagem do profeta, indicar. Se pelo menos cada pastor pudesse indicar um lugar, o parágrafo, o livro. Se não dá conta de indicar um parágrafo, indica o livro. Vai no intervalo. Você quer saber quando é que ele converte em leão? Vá no intervalo 105. Quando ele toma o livro, ele converte em leão. E quando ele desceu em Apocalipse 10, então, com o livro na mão, o que era? Se quando ele toma o livro, ele converte em leão, e quando ele desceu em Apocalipse 10, já com o livrinho na mão. Não era cordeiro mais, gente, era leão. Por isso Apocalipse 10:3, e bradou como leão. Bíblia é Bíblia, eu gosto dessa Bíblia. Bíblia é Bíblia. Você não pode tropeçar nela. Se você tropeçar, você morre. Ela é verdade do começo ao fim. Não tem nada errado nela. Ela é a palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, mas esta palavra nunca há de passar. Então, esse ponto de indicar o lugar certo, Eli indicou. Eli escutou o rapaz falar. Eu sei, menino, você é um discípulo meu. Estou te criando aqui no templo, mas como as minhas vistas já escureceu, os meus filhos já estão comendo com garfo de 3 dentes. Meus filhos estão em problema moral. E Deus não está falando comigo. Eu já pelejei para corrigir meus filhos, eles não ouviram. Está escrito aqui, 1 Samuel. Eli corrigiu os filhos, ensinou os filhos, mas os filhos não deu atenção à palavra de Eli. E Deus já tinha um outro. Um menino que Eli não tinha na sua cozinha. Um menino que Eli não tinha ele dormindo num quarto da sua casa. Mas pelo menos tinha dormindo no templo, onde o Senhor manifesta. Um menino que tinha tempo para aprender coisa boa. E os filhos do sacerdote, como filhos de pastor, filhos nossos, que deveria aprender. Tem gente que não são filhos nossos e aprende muito mais. Não é por ser filho de pastor que aprende, não. Não é por ser família de pastor que aprende, não. Muitas vezes se torna uma família relapsa. Por crer na palavra e dizer, isso é meu, é meu. Não tem dedicação, não tem entrega total. E Eli sofreu. Mas ele estava criando um menino dentro do templo. Um menino pedido de oração. E ele indicou ao menino pela 3ª vez, que o menino chegou e diz, meu senhor, tu me chamaste? Ele diz, não. Quando essa voz te chamar, você não precisa vir aqui mais. Não precisa nem levantar da sua cama. Você não precisa consultar o pastor. Eu queria que nós, os pastores, pudéssemos deixar a liberdade do povo. Vocês não precisam me consultar. Quando Deus falar com você, você não tem que me consultar. Diga, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Não preciso passar pelo pastor. Não, vai direto. É antibíblico? Eu estou falando uma coisa que aconteceu na Bíblia. Estou dizendo um acontecimento. O próprio pastor, o sacerdote do templo local, ele indicou a forma certa para o menino. Você ouviu o chamado? Não venha aqui mais, eu não tenho resposta para você. Você já veio 2 vezes, eu não tenho resposta para você. Não sou eu. Então essa voz que fala com você, não sou eu. É Deus que fala com você. Ele parou de falar comigo, que sou sacerdote, e está falando com você agora, menino. Entender isso, irmão. Chegar a entender, a descer
para entender. Deus não está falando mais comigo, pastor, comigo, sacerdote, comigo, evangelista, comigo, apóstolo, comigo, mestre. Deus não está falando mais comigo, mas está falando com um menino. Vai, escuta aquela voz. E quando você ouvir essa voz, menino, não precisa vir a mim, não precisa vir a Franca, não precisa vir a São Paulo, não precisa vir a Goiânia, não precisa ir nos Estados Unidos. Diga: fala, Senhor. Que o teu servo ouve. Mas os ensinamentos são pervertidos. Se alguma coisa acontecer na sua região, fale com São Paulo, fale com Goiânia, fale com Franca, fale com o Sul, não fale com ninguém. Se você ouviu a voz de Deus, responda: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Sabe o que é criar um discípulo? Um aprendiz dentro do lar, um aprendiz dentro do templo, um discípulo, aquele que aprende o que tem condição de aprender. E depois o próprio sacerdote, o próprio pastor, ter que dar ouvido àquele menino. O sacerdote ali tinha que parar e dar ouvido àquele menino. O que ele está falando? Olha a mensagem desse menino. E Deus falou com Samuel. E a mensagem que Deus deu para Samuel foi contra o lar de Eli. Espera lá, mas menino, você aprendeu comigo e agora me traz uma mensagem contra mim, contra meu ministério, contra o meu lar, contra os meus filhos. Eu já sabia contra os meus filhos, mas eu não tinha percebido ainda contra o meu ministério, o ministério de Eli, o ministério que ajudou a criar o Samuel. Amém. Para quem sabe ler, um pingo é letra. Certo? Em qualquer lugar foi assim. Certo? Mas é pelo menos indicar. Indica certo. Eles não indicam. Ou se tiver algum Samuel hoje que quer saber da verdade e Deus está falando com eles, e eles procuram seus pastores, seus Elis. Sabe o que o Eli diz? Pare de escutar aquela mensagem que você está escutando. Você está pensando que é a voz de Deus e não é. Mas Eli, pelo menos lá no passado, ele soube que era Deus que estava falando. Eu queria que os Elis de hoje, os pastores de hoje, evangelistas, mestres, apóstolos de hoje, pudesse pelo menos perceber e indicar o povo de: você não vai mais no homem não, que qualquer homem que você for, você cai. Vai a mensagem. William Brandt diz: não olhe para esse pequeno careca, olhe para a palavra, olhe para a mensagem. Ele diz: não olhe para mim, olhe para a minha mensagem. Agora toma cada um, diga: olha para o intervalo, olha para o primeiro selo. Por que só no intervalo e o primeiro selo que fala mais? Porque ali a mensagem alicerce, foi o começo, foi aonde o cordeiro saiu. Foi exatamente ali. E tinha que falar mais. Porque ele tinha que fazer isso na visão de João, então ele deixou isso mais escrito, até quando o profeta pregou. O bom hoje é nós entendermos que os 7 selos estão todos juntos em um óleo só. Os 7 selos, você não pode fazer diferente. O primeiro selo suou, demorou para o segundo selo suar, demorou para o terceiro suar, demorou para o quarto, demorou para o quinto e o sexto. Mas quando na terra manifestou o 7º selo, todos os selos se juntaram. Todos os selos. Quando o 7º apareceu na terra, 152 do 7º selo, o irmão Brana diz: aquele 7º anjo da pirâmide de anjo, aquele 7º, ele tinha o 7º selo. É ele quem tem o 7º selo. Parágrafo 201 do 7º selo, ele diz: e ele voou para mim. É ele quem tem o 7º selo. Porque cada anjo
daquela nuvem de anjos que apareceu no Monte Pôr do Sol, cada anjo daquele representa um mensageiro. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Brana. E o sétimo anjo era mais brilhante. O sétimo anjo era diferente para o irmão Brana, porque tinha a ver com ele. Aquele anjo tinha a ver com o seu ministério na terra. O último ministério que estava para manifestar na terra era do sétimo anjo, e nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus. Porque quando chega o sétimo anjo, Deus não trata mais dos mistérios, ele trata o mistério. Por quê? Porque nos dias da voz do sétimo anjo, ele revela o mistério das 7 eras da igreja, o mistério dos 7 selos, o mistério dos 7 trovões. E exatamente nos dias da voz do sétimo anjo. Amém, amém. Bom, só para repassar um pouquinho, mas cada um de nós devemos informar ao povo o lugar onde Deus está falando com eles. Olha, irmão, é por toda parte. As pessoas ligam e elas sabem que Deus está falando através desta mensagem, que Deus está falando através da terceira etapa, que o Cordeiro saiu do trono. Essas pessoas sabem. E elas estão sozinhas, sorrindo, cantando, ouvindo, sem uma igreja para assistir, porque a igreja que vai assistir prega contra o Cordeiro sair do trono. Ele diz: não vou então ouvir. Não vou ouvir. É uma Babilônia. É um Nabucodonosor que está no púlpito. Não vou ouvir. Pregando contra o Cordeiro ter saído do trono para revelar os selos. Que ele não saiu. Como que não saiu? Então eles ficam sozinhos, ouvindo. Estão satisfeitos. Tem gente aí que faz mais de um ano, nunca vi essa pessoa, está sozinho. Nós temos um irmão lá no Espírito Santo, sozinho, ele comunica sempre sozinho, firme, alegre, não precisa falar mal de ninguém. Tem uma mensagem que tem substância. Ah, quando o crente descobre onde está o alimento, aí ele tem o prazer de alimentar, de comer. Amém? Mas lembra, Samuel, discípulo de Eli. Samuel, criado ao lado do sacerdote. Muitas vezes é um que está ao lado do sacerdote, do pastor, mas não tem direção de Deus para falar contra o que está sendo ensinado. Não tem direção de Deus. Mas Samuel recebeu direto de Deus para mostrar para Eli que estava errado, que ele estava fazendo e aceitando seus filhos daquela forma, que estava errado. Samuel falou e Deus cumpriu a palavra de um menino. Logo em seguida, os meninos, filhos de Eli, foram à batalha, acho que é Ofni e Finéias, foram à batalha, morreram na batalha. A esposa de um deles estava grávida. Quando ela ficou sabendo que o marido morreu na batalha, ela deu à luz naquele lugar que ela estava. E já foi posto o nome no menino, Icabó, quer dizer, foi-se a glória de Israel. Porque não é porque o marido dela morreu, mas porque eles carregaram a presença de Deus, a arca. Foi-se a glória de Israel. Eli, sabendo que os filhos morreram na batalha, estava sentado na cadeira, caiu sobre o seu pescoço. Morreu também. Hora de morte. Ministerial. Ministérios de pescoço quebrado. Ministérios caídos, e só eleitos vão perceber isso. Onde estava a palavra com Samuel? Vai, a palavra não está comigo, está com o profeta. O profeta está aqui nas mensagens.
Você não tem que vir a mim, vai às mensagens. Toma as mensagens. Toma as mensagens da revelação dos selos. Você não pode fazer a revelação dos selos chocar. Você tem que crer nela. Você tem que saber que a revelação dos selos não foi pássaros, foram anjos, vindo da eternidade. Com esta mensagem, o Cordeiro levantou do trono, tomou o livro, converteu em leão e desceu com o livro em aberto no Monte Pôr do Sol para entregar ao sétimo anjo de Apocalipse 10:7, o qual era William Branham, que foi tomado lá naquele cânion, tomado e levado para aquela nuvem. O sétimo anjo daquela nuvem passou e pegou o sétimo anjo na terra e levou ele para dentro da nuvem. Isto é o que é importante. 201 do sétimo selo. Você pode ver isso. Agora, essas coisas são reais. Dar ouvido à voz, ser um discípulo. O que foi Elias? Maravilhoso profeta. Mas ele teve um Eliseu que ouviu a voz, que ouviu o chamado. Vamos tratar do positivo agora. Elias e Eliseu, e o profeta diz: você não vê aí Cristo e a noiva? Ao nascer do sol ele fala sobre isso. Aí está Cristo e a noiva, Elias e Eliseu. O que você vê? Olha que tremendo o que está acontecendo na hora que você vive. É ver estampado um poder que está para você. Cristo tem esse poder e trouxe através de um homem na terra. Mas você tomou o poder, não foi de William Branham, você tomou o poder de Cristo. Aquela capa de Elias era Cristo. Para abrir o Jordão novamente, só Cristo pode fazer. E assim você vai ver a sequência. Depois vem um Jeú, depois vem um João Batista, depois vem Cristo em seguida. Agora, deixa eu parar um pouquinho aqui. Eu tomei essa mensagem, é interessante, não li nada dela ainda, o tempo já vai esgotando, e eu fico aqui parado, né? Mas irmão Branham fala sobre um discípulo que é muito importante. E é muito bom a gente saber destas coisas. Antes de chegar aqui, deixa eu passar pelo Atos dos Apóstolos. Você sabe muito bem que Saulo foi um discípulo de Gamaliel. Saulo, um discípulo de Gamaliel, que coisa, que tremenda obra. E por que Deus tomou agora este discípulo e não tomou o mestre? Por que Deus tomou Samuel e não tomou Eli, que era o mestre? Samuel era um discípulo, é um aprendiz, é o que aprendeu com ele. Por que Deus tomou a Samuel e não a Eli? Por que Deus tomou a Saulo e não a Gamaliel? Atos 5, verso 34. Olha o que diz. Mas, levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que um pouco levasse para fora os apóstolos. Agora, ele era um grande homem, mas Deus estava falando com o discípulo dele. Amém. Capítulo 22 de Atos, verso 3. Quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelador de Deus, como todos vós hoje sois. Um discípulo de Gamaliel. Porque Deus não chamou o mestre Gamaliel e foi chamar o discípulo? Porque Deus não chamou o Eli, o mestre, e chamou a Samuel? Olha o trabalho, nós temos que ver estas coisas nas Escrituras. É Deus trabalhando. O homem era bom, Gamaliel não era ruim.
era um bom homem, mas para ser escolhido para o trabalho naquele dia, Deus tinha que escolher um homem. E ele pegou um homem bravo, um homem forte, um homem ágil, um homem cumpridor da lei, um homem que não deixava nada passar, um fariseu, filho de fariseu, que pegou firme este Saulo. Deus falou: vou te pegar, eu vou te mostrar quão duro é padecer pelo meu nome. Porque você sofre muito pela igreja de Jerusalém, você sofre muito pelo concílio de pastores. Eu quero que você venha sofrer pela minha palavra. O povo hoje sofre muito pelo concílio de pastores, pelo plenário de pastores, pela igreja. Mas a igreja e nós, os pastores, devemos aprender a sofrer pela palavra. Saber que Deus fala pela palavra. Deus nunca falou por um grupo de pastores. Me mostre na Bíblia e na mensagem do profeta. Eu renuncio o que eu estou pregando. Me mostre onde é que Deus fala através de um grupo de pastores. Se irmão Brana, na sua mensagem, não chama isso de obra dos nicolaítas. Um grupo de pastores. Ele diz sempre: a revelação é dada a um indivíduo. Deus diz: bem-aventurado és tu, não sois vós. És tu, Simão Barjonas. Porque Deus fala ao indivíduo e não ao grupo. Cada indivíduo nesse grupo tem que ter a revelação. Cada indivíduo, cada discípulo tinha que ter a revelação que Pedro teve. Cada um tinha que alcançar esta revelação. Não podia copiar de Pedro. Eles tinham que ter aquela revelação. Agora, que Jesus mostrou quem tinha naquele dia a revelação, ele mostrou: bem-aventurado és tu. E não sois vós, grupo de ministros, não sois vós, 12 discípulos meus, não sois vós, és tu. Amém. Aleluia. Então, quando você vê essas coisas, Deus trabalhando através do discípulo e não do mestre. Porque eu não estou com um versículo agora. Gostei, eu li um versículo esses dias que é tremendo também para isso, porque eles confiaram no piloto e no mestre. Eu não vou encontrar isso agora, mas eles porque confiaram no piloto e no mestre. O problema deles sempre é confiar em piloto e mestre. E Deus está falando com o discípulo. E eles confiam em outra coisa. Voltemos para a palavra enquanto é tempo. Vamos entrar agora nas eras da igreja. Por que Deus escolheu Irineu? Aí você vai encontrar a era de Esmirna, parágrafo 2 em diante. Você vai ler, porque não vai dar tempo de eu ler até o parágrafo 5, mas não dá tempo de eu ler. Mas você toma isso daqui e você vai ver que Irineu foi exaltado pelo Senhor a esta posição de ser mensageiro da era de Esmirna. Ele foi discípulo do grande santo guerreiro da fé, Policarpo. Você quer melhor do que Policarpo? Vamos estudar só um pouquinho a história de Policarpo aqui para você ver que nenhum de nós chega nem aos pés de Policarpo. Os mestres de hoje não chegam aos pés de Policarpo. E Deus não quis Policarpo ainda. Sendo que o testemunho de Policarpo era limpo, era maravilhoso. Mas se tem uma coisa que Deus odeia, é obra dos nicolaítas. E Policarpo inclinou um pouquinho para a organização. Deus diz: não, você não. Muito bom. Olha a história de Policarpo, você quer ver? E não resta a menor dúvida de que quando ele se assentava aos pés daquele grande homem, quer dizer, Irineu, assentado aos pés do grande homem Policarpo, ele aprendeu as graças cristãs que fluíram em sua vida consagrada, porque Policarpo era um dos santos verdadeiramente preeminente de todas as eras, quando visto à luz de uma vida irrepreensível. A maioria de nós somos repreensíveis. À luz de uma vida irrepreensível, Policarpo superava todo mundo. Vocês se recordarão de suas próprias leituras que Policarpo foi martirizado. Velho demais para fugir, muito sincero para permitir a um homem escondê-lo e depois sofrer a pena por isto, ele se entregou à morte. Mas antes de fazê-lo, ele pediu e lhe foi garantida a permissa de orar 2 horas por seus irmãos no Senhor.
Policarpo diz, antes de eu morrer, antes de vocês me matar, me dá 2 horas para eu orar. Já pensou bem? Aí já vai morrer mesmo, dá 2 horas. Uma oração de 2 horas. Você pensa bem, em qualquer oração que você for fazer, você cochila, você levanta a mão, abaixa, cansa demais, mas se você souber que as últimas 2 horas da vida que você vai morrer, deve ser a melhor oração que cada um de nós fazemos. 2 horas de oração. 2 horas. Me permite? E ele então começou a fazer a sua oração pelo governo, por seus inimigos e seus captores, como os grandes santos de todas as eras, e desejando uma melhor ressurreição, ele permaneceu firme, recusando negar o Senhor, e morreu com uma consciência livre. As pessoas não sabem. Irmãos, você sabe, os pentecostais, se eles soubessem que eles estão negando a Jesus Cristo, rejeitando o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, eles estão rejeitando, estão negando. Se eles soubessem, mas eles não sabem, estão cegos. Se o povo da mensagem soubesse que eles estão falando mal do profeta e não do Osmar, porque o Osmar não tem nada a ver com isso, eu nunca revelei selo. Levou 40, 30, mais de 30 anos para eu ficar sabendo o que é um pouquinho selo. Mas se eles soubessem, se os pastores da mensagem soubessem, que quando eles falam para a congregação que a intercessão não acabou e que é loucura minha, eles estão chamando o profeta de louco. Não sou eu. Quem pregou isso foi William Branham, e diz que para revelar os selos, o cordeiro saía do trono, tomava o livro e a misericórdia e a intercessão terminava. Primeiro selo 24. E por que nós vamos pensar diferente? Se os selos já foram revelados. Eu não espero selo ser revelado. Tem gente que está esperando o selo ser revelado depois que a noiva subir. Porque se a intercessão vai acabar, a intercessão vai acabar. Quando a noiva subir, então o 7º anjo vai revelar o selo para quem aqui na terra? E nem na terra não está mais? Olhe para você ver que a mensagem que eles estão pregando é contrária à própria Bíblia e contra a revelação dos selos. Agora, na verdade, a revelação dos selos tem um mistério dentro da revelação. E o eleito sabe. E ele vai e encontra. Amém? Aleluia. Vamos um pouquinho aqui. Ele foi colocado na fogueira, desamarrado por sua própria solicitação. E quis morrer livre em cima da fogueira. Não precisa me amarrar, não. Não vou fugir do fogo, não. Vou deixar o fogo me queimar. Você já pensou bem, irmão? E o fogo foi aceso. E o fogo desviava-se de seu corpo, recusando tocá-lo. O fogo não quis queimar Policarpo. Meu Deus, que homem de fé! Viveu lá perto de São João, do Apocalipse. Porque Policarpo ele foi discípulo de São João. Irineu foi discípulo de Policarpo. Que tipo de homens eram estes? João foi para a ilha de Patmos. Policarpo foi para a fogueira. Mandou desamarrar, porque ele queria morrer livre ali em cima do fogo, daquela fogueira. O fogo desviava-se do seu corpo, recusando tocá-lo. Ele foi traspassado por uma espada. Eles viram, esse homem não morre. E sabe o que eles consideravam? Pessoas como João, que foi para ele de Patmos, como feiticeiro. Como Policarpo, como feiticeiro. Olha, nem o fogo pega no corpo desse rapaz. Está metendo fogo, o fogo está fugindo do corpo dele, e ele nem está aí com fogo. Irmãos, tem hora que você tem que perceber esse fogo dentro do trabalho, esse fogo dentro do seu lar, esse fogo dentro da igreja, mas não te pega. Você entende? O fogo que os outros lançam, que os outros acendem, que os homens acendem para te queimar, mas não te queima. Sadraque, Mesaque e Abednego está aqui outra vez. Aquele mesmo Espírito que sustentou os jovens lá dentro da fornalha está aqui para te sustentar de uma forma espiritual. Eles metem fogo, mas o fogo não pega. Ele diz, já falei para esse rapaz que o cordeiro não saiu do trono, mas ele é teimoso, ele diz que saiu sim.
Amém, amém. Aleluia, glória a Deus. Quando isso foi feito, aquela espada furou o peito dele, jorrou água de seu lado, apagando as chamas. Já pensou bem? Na verdade tem muita água dentro do corpo, mas jorrar água para apagar o fogo, só Deus para fazer isso. Jorrou água do corpo de Policarpo que apagou as chamas. Seu espírito foi verdadeiramente visto partindo em forma de uma pomba branca desprendida de seu seio. Irmãos, os algozes, os que o matavam, viram aquilo. Olharam para o peito de Policarpo e eles viram uma pomba branca saindo de dentro do peito dele, assim, subindo. E aqueles homens nunca converteram, ficaram no romanismo, nunca converteram. Perseguiram Policarpo e nunca converteram. Viram sinais, mas nunca converteram. Tem gente que você pode mostrar sinal quanto você quiser, eles não vão converter. Era por isso que Paulo não fez nenhum sinal para Demas. Ele sabia, não adianta, Demas, o que tinha que fazer já foi feito. Se você agora desvia pelo que está acontecendo, você tem que desviar mesmo. Siga a sua popularidade, vai para onde você quer. Seu espírito foi verdadeiramente visto partindo em forma de uma pomba branca desprendida de seu seio. No entanto, apesar deste grande testemunho, este estudante de João, o Revelador, não foi um militante contra o sistema nicolaíta. Teve tudo isso, mas não foi um militante contra o sistema nicolaíta. Não percebendo que o desejo de fraternidade e que se revelava com um bom plano para animar a obra de Deus era realmente uma cilada do inimigo. Ele não percebeu que aquilo era uma cilada do inimigo, que parecia ser bom, era uma cilada do inimigo. Esses encontros que muitas vezes as pessoas têm para descrer na mensagem, para descrer no que o profeta pregou nos selos. Você está perdendo tempo. Você deveria fazer um encontro, mas um encontro com os selos, um encontro com a revelação, um encontro com os 7 trovões. Faz um encontro desse. Chama pastores para os 7 trovões, chama pastores para os 7 selos, como nós chamamos as denominações para o batismo em nome de Jesus Cristo. Chamemos agora o povo da mensagem para os 7 selos. Amém. Aí o irmão Branham diz que com Irineu não foi assim. Policarpo não combateu o sistema, mas Irineu combateu. E o que era Irineu? Um discípulo de Policarpo. Ele era um discípulo, mas ele teve peito para aquilo. Ele era um discípulo, mas foi comissionado para aquilo. Policarpo era um mestre, mas não deu conta naquele ponto, mas deixou um bom testemunho. Não estamos falando mal de Policarpo, não. Deixou um bom testemunho, mas não foi um militante contra a obra dos nicolaítas. É assim diz o Senhor, foi o profeta que falou. Ele não foi um militante contra essa obra dos nicolaítas. E quando o Espírito Santo foi escolher os mensageiros, passou perto de Policarpo. Esse daqui é para ser esse. Mas teve uma pequena inclinação para a organização. Aí Deus escolheu Irineu. Irineu. E Irineu não foi assim, ele foi um militante contra qualquer forma de organização. Além disso, a história de sua vida na qual ele serviu o Senhor foi cheia da manifestação do Espírito Santo, e a palavra foi ensinada com incomum clareza e conformidade com seus preceitos. Suas igrejas na França foram conhecidas como tendo os dons do Espírito entre elas, porque os santos falavam em línguas, profetizavam, ressuscitavam os mortos e curavam os enfermos pela oração da fé. Ele viu o perigo de qualquer espécie de organização fraternal entre os anciãos, pastores, etc. Ele permaneceu solidamente firme por uma igreja local, unificada, cheia do Espírito, que manifestasse o dom de Deus. E Deus o honrou, pois o seu poder manifestou-se entre os santos. Amém. Deixa eu mais um pouquinho aqui. Ele foi também claro na sua compreensão da divindade, e desde que era discípulo de Policarpo, o qual por sua vez era discípulo de São João,
podemos saber com segurança que ele teve um ensinamento perfeito nestes assuntos, tanto quanto seja possível. No volume 1, página 412, de Antinicene, temos a seguinte declaração por ele sobre a divindade. Todas as outras expressões, igualmente, anunciam o título de um e o mesmo ser, o Senhor do poder, o Senhor, o Pai de todos, Deus Todo-Poderoso, Altíssimo, Criador, Autor, e assim, estes não são os nomes e os títulos de uma sucessão de diferentes seres, mas de um só ser. Irineu tinha a revelação da deidade de Deus. Ele salientou claramente que estes são títulos como Rosa de Saron, Estrela da manhã, o preferido entre 10 milhares, etc. Nada mais é do que simplesmente um Deus. Seu nome é Senhor Jesus Cristo. Assim, com sua adesão rigorosa à palavra, sua maravilhosa compreensão da Escritura e a presença do poder de Deus neste ministério, ele se constitui na escolha certa para aquela era. É inteiramente lamentável que as demais eras não tiveram em seus mensageiros um tal equilíbrio de fruto, poder e liderança do Espírito Santo e a palavra, como teve Irineu, mas cada um por sua vez. Hoje nós estamos aqui, devemos ser discípulos de William Branham. Eu não andei com ele, mas quem andou com William Branham deveria ser um verdadeiro discípulo para pregar a abertura dos selos. Deveria ser um discípulo. Diz: eu andei com ele, eu ouvi os selos, eu vi ele pregar os selos, eu estive no tabernáculo Branham, eu ouvi ele pregar os selos. Isso é pura verdade. O Cordeiro, ele diz que saía do trono mesmo para revelar os selos, só que ele não falava: hoje ele está saindo. Ele estava pregando e deixando para as pessoas ter o discernimento, a revelação daquilo, porque Deus tinha dito para ele: isto é a terceira etapa, não diga a ninguém. Pregue, mas não diga a ninguém. Esta é a verdade e eu creio nesta verdade. Eu quero me tornar cada dia um discípulo do profeta, um discípulo de Cristo neste tempo final. Cristo no profeta, agora Cristo em mim e Cristo em você. Vamos formar bons discípulos, que amem um ao outro, mas saber que o que Deus tem falado não é questão do púlpito, não é questão do pastor. Deus tem falado porque Deus fala mesmo. É a sua palavra. Quando Deus quer falar, Ele toma qualquer um e fala através deste um. Ele faz isto. A pessoa pode se aparecer especial, mas Deus toma o que para Ele convém naquele dia. Pode até descartar cada um de nós depois, mas Ele toma para fazer o trabalho na hora que Ele tem que fazer. Não ponha os seus olhos no homem, não ponha os seus olhos em mim. Olhe para a mensagem do profeta. Saiba, ela é verdade. Se eu tenho vencido a Satanás e aqueles que são inimigos desta pregação, eu tenho vencido com as Escrituras e com o que disse o profeta no Assim diz o Senhor. Eu tenho segurança disso. Isso daí tem feito murchar muita gente que achava que sobressairia todo mundo, mas não sobressaiu. Acabou tendo que ficar para trás, porque a palavra que tem que sobressair a mim, sobressair a qualquer homem. A palavra é superior a todos nós. Senhor, ajuda-me. Eu quero continuar sendo um discípulo, aprendendo com o Senhor, com o Espírito Santo, e esse povo, Senhor, aprendendo também com o Espírito Santo, porque eles não podem aprender comigo, Senhor. Se eles aprendem comigo, se eu sou fraco, eles são fracos como eu sou. Se eu sou defeituoso, eles são defeituosos como eu sou. Mas, Senhor, se eles aprendem contigo, eles têm a paz que o Senhor tem para dar. Eles têm o amor que o Senhor tem para dar. E eu também, aprendendo contigo, eu terei que receber o amor que tu tens me dado. A fé, a esperança e esta grande fé de rapto que está dentro destes 7 selos, porque os trovões estão ali dentro rebombando e nós queremos cada dia ouvir o soar deste trovão, da última hora que revela os 7 trovões.
Obrigado, Senhor. O que o Senhor fez através do seu 7º mensageiro foi revelar os 7 trovões para nós. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ouve a voz do bom pastor. Na manhã da vida, sob o lindo céu. Ouve a voz do bom pastor. Quando as flores trazem orvalhado véu. Ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve a voz do bom pastor. Onde os rios crescem, nos conduzirá. Ouve a voz do bom pastor. Onde verdes pastos, quietas águas há. Ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve a voz do bom pastor. Se nos montes frios um cordeiro errar, ouve a voz do bom pastor. Cristo irá buscá-lo até que eu possa achar. Ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve a voz do bom pastor. O Rei do Universo, adorei o Rei do Universo. Fez-se a luz para o sol, para o homem o calor, fez-se a estrela brilhante e o coração pro amor. Adorei o Rei do Universo. Adorei o Rei do Universo. Deu versos ao vento, pôs as medidas no mar, estendeu as nuvens no céu e ensinou